Olá, tudo bem? Você está no canal EPD Já, eu sou Renato e hoje nós vamos continuar o nosso curso acerca do livro de Gênesis, né? Nas últimas aulas a gente falou acerca da teoria da brecha, então lembrando que nós ainda estamos estudando o primeiro capítulo de Gênesis. Pega a sua Bíblia aí, vamos abrir aqui, olha, no primeiro versículo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, ó. Então nós estudamos nas últimas aulas acerca da teoria da brecha, que é um pessoal que entendeu que entre esse versículo, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia aí um hiato de tempo, milhões de tempos se passaram. E nós explicamos, né, nas aulas passadas acerca dessa teoria da brecha e mostramos por que nós não acreditamos nisso, que seria uma teoria antibíblica, né? E apontamos na palavra de Deus por que seria. Só que, para a gente reconhecer isso, algumas coisas entram em contradição porque aparentemente está contra o que a ciência está ensinando, né? E nós falamos na aula passada que a gente ia preparar uma aula então para poder comentar sobre os dinossauros. Porque dinossauros é aquilo que todo mundo conhece que viveu na Terra há 65 bilhões de anos. Então, para eu entender que eles viveram há 65 bilhões de anos, se eu não encaixar ele na teoria da brecha, eu não consigo encaixar isso, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre os dinossauros, tá? Qual que é a relação que tem entre a Bíblia e os dinossauros? O que a Bíblia nos ensina acerca disso aí, tá bom? Então prepare, eu vou estar olhando um pouquinho de lado aqui, mas vai aparecer os slides para vocês aí também, tá? Então vamos lá, os dinossauros. Como alinhar esse conceito com a Bíblia Sagrada? Muito bem. Durante o século XVIII, um grupo de cientistas começou a investigar ossos que eram encontrados já há muito tempo, mas que ninguém dava o devido valor para eles. Alguns pequenos e alguns grandes, né? Então, durante os anos, alguns ossos começaram a ser encontrados. Então, a gente já tem que destacar aqui, primeira coisa, há uma diferença entre algumas ciências que as pessoas confundem. Por exemplo, paleontologia e arqueologia. A arqueologia trata da história da humanidade, tá? A arqueologia trata da história da humanidade. A arqueologia é da invenção da escrita para cá. Paleontologia, que é o que vai tratar do que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, já a ciência da arqueologia, ela já remonta dos tempos bíblicos, tá? Embora a arqueologia moderna ela vai ser inventada também mais ou menos no século XVIII, por aí, mas antes disso, já no período dentro da Bíblia, nós vamos ver exemplos que eles já praticavam uma certa arqueologia. Não no sentido de estudar os povos antigos, mas no sentido de colecionar já artefatos antigos. Você vai ver um exemplo desse aí, por exemplo, lá na história de Belsazar, né? Na história de Belsazar, você vai ver quando ele invade, está lá, ou melhor dizendo, banqueteando com os utensílios da casa de Deus que foram recolhidos pelo seu pai, Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém. Ele invade Jerusalém, destrói o templo e pega os tesouros da casa de Deus, do templo de Jerusalém, e levam para um salão, para um local reservado ali na Babilônia. Isso era um tipo de arqueologia que eles faziam. Era um tipo de museu que eles tinham, onde eles colecionavam objetos de outras nações. O rei Assurbanipal, né, que era um rei assírio, quando foi descoberto, por exemplo, o palácio do rei Assurbanipal, foi descoberto muitas informações que remontavam de história mais de 1000 anos antes do rei Assurbanipal.
Isso para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, ao longo do tempo, o pessoal começou a descobrir alguns ossos petrificados, tá? Nas pedras começaram a descobrir alguns ossos e a quantidade desses ossos vai ficando cada vez maior. Então, quando chega no século XVIII, eles começaram a chamar a atenção de cientistas ali, tá? Então, voltando aqui, olha, com o surgimento da geologia, né, que é a ciência que vai estudar mais a Terra, a biologia, então eles passaram a dar mais ênfase para esses ossos petrificados, né, que eles estavam encontrando nas pedras ali. Pareciam pedras, mas não eram pedras. Então, nasce aí uma nova ciência para estudar especificamente esses ossos. E essa ciência é chamada de paleontologia, tá? Essa ciência, a paleontologia, então, ela é gerada mais ou menos nesse período, com a intenção de quê? Dar uma atenção maior para esses ossos, porque eram encontrados ali o que nós chamamos de fósseis, né? Ao mesmo tempo que via fósseis ali, ou ossos petrificados de passarinhos ou de animais muito pequenos, se encontrava fêmur ali, por exemplo, enormes, de animais gigantescos, coisas que não existiam na fauna e na flora, na fauna, né, de hoje. Então, nasce a paleontologia. A princípio, muitos associavam esses ossos com dragões, né? Muitos pensavam que seriam dragões, porque na época da Idade Média era muito comum histórias de dragões, né? Principalmente na Europa e na China. Então tinha muitas histórias de dragões, tinham livros falando sobre dragões, os mitos de dragões eram muito grandes, né? Inclusive, alguns chegavam até a associar o monstro do Lago Ness com uma forma draconiana, para vocês terem ideia. Então, como já tinha a mitologia dos dragões, né? Vindo já de várias gerações, passando por vários países, agora começa a se encontrar ossos muito grandes, e alguns em forma de lagartos, e alguns com asas. Então começou a se associar isso a realmente os dragões. A princípio, não se tinha um nome específico para eles. Só que chegou um tempo que apareceu um senhor e ele vai denominar esses bichos de dinossauros. Mas a princípio eles não eram chamados de dinossauros, tá? Aí aparece esse senhor aqui, olha, Richard Owen. Esse paleontólogo, no século XVIII, lá mais ou menos 1940, 1941, 42, ele vai trazer um nome universal para se referir a esses ossos petrificados, tá? Ele vai trazer um nome específico, porque antigamente achavam um osso ali, achavam uma ossada, punham o nome, batizavam com o nome. Então ele vai trazer um nome que se referisse a todos esses achados. E ele vai chamar eles então de dinossauros, né? De uma maneira uniforme, de uma maneira universal, ele vai chamar ele de dinossauros. Dinossauros era uma junção de duas palavras gregas, porque na época a ênfase, né, era usar palavras gregas para se referir às coisas. Hoje, por exemplo, se usa o inglês, né? Hoje, se você quer falar, você quer dar um nome a alguma coisa, e principalmente se você quer dar um nome de uma notoriedade maior, a nível internacional, você coloca o nome daquele objeto que você está fazendo, o nome inglês. E diga-se de passagem que nem esse critério tem mais. A pessoa hoje, não menosprezando o trabalho da pessoa, tá? Mas hoje é muito comum, por exemplo, se você vai abrir uma loja, um salão de cabelo, por exemplo, um salão de beleza, mesmo que a pessoa não tenha o intuito de expandir aquilo para ser uma organização mundial, né? Mesmo que seja um salão de beleza
para atender o bairro, ele geralmente já nasce com o nome inglês. É muito comum você ver aí salões de beleza, barbearias com nome inglês, tá? Porque a moda hoje, vamos dizer assim, é o inglês. Na época era o grego. Então ele coloca o nome deles de dinossauro, que era a junção de duas palavras gregas, que era Denios, que significa aterrador ou aterrorizador, né? Amedrontador, e Sauros. Sauros no grego era lagarto, de maneira que a palavra dinossauros ou dinossauros, como chega para nós, seria lagarto terrível ou lagarto aterrador, né? Uma forma assim, um lagarto monstruoso, algo que daria medo, um lagarto gigante, um lagarto que causaria medo nas pessoas, né? E aí sai o nome dinossauros. Quando acontece isso, isso vai gerar um conflito, tá? Com a teologia da época, com os teólogos da época. Então vamos lá, ó. A teologia da época, ela não era teoricamente embasada na Bíblia. Então, primeiro ponto aqui, a ideia é que a teologia da época, ela não era teoricamente embasada na Bíblia. Ou seja, nem tudo que aqueles teólogos faziam, eles embasavam na Bíblia como nós fazemos hoje, né? Tinha muitas questões filosóficas, as questões daqueles pensamentos, né? Então, muita coisa que você vai ver da patrística ali, nem tudo que eles fundamentavam como bases da teologia vinha necessariamente da Bíblia. Eles imaginavam alguma coisa voltada para a filosofia da época, para essas outras coisas, para poder fazerem as suas bases teológicas. Logo, uma das ideias aqui, ó, a ideia é que Deus jamais permitiria que seres a qual ele criou tivessem entrado em extinção. Ou seja, a ideia é que todos os seres criados deveriam existir até hoje, tá? Era o chamado de fixismo, sem variação, que vai se encontrar, eles tinham como base aqui Gênesis 1:21. Então vamos ler lá, abre a sua Bíblia aí, ainda no capítulo de Gênesis 1, vê lá no versículo 21. Olha o que fala aqui, ó. E Deus criou as grandes baleias e o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que tudo era bom. Então, quando eles viram essa coisa, criou Deus conforme a sua espécie, eles entendiam que Deus já havia criado todas as coisas ali, conforme a espécie. Deus já havia criado naquele primeiro dia, qual que é o dia aqui? O quarto dia, tarde, manhã, quinto dia, né? Quinto dia. Então eles pensaram que, por exemplo, o que Deus criou aqui nesse quinto dia era algo fixo. Não teve variação, não teve nenhuma mudança. O que Deus criou lá é o que tem hoje. Eles pensavam que, por exemplo, se você voltasse lá no dia da criação, hoje, as mesmas galinhas que existem hoje existiam lá na época. As mesmas raças de cachorro que existem hoje existiam lá. Tá? Os mesmos tipos de cavalo que tem hoje existiam lá. Que tudo que Deus fez existia e não poderia ser extinto. Porque termina assim, olha, e viu Deus que era bom. Então a ideia é que se Deus criou tudo, e Deus viu que tudo isso era bom, não tinha lógica eu entender que alguma coisa que Deus criou e que era boa acabasse, fosse extinta, tá? Isso era chamado de fixismo. Fixismo, ou seja, não teve variação. Tudo que Deus criou lá permanece até hoje sem ter nenhuma alteração, tá? Nada novo,
e também nada apagado. Sobre essa questão do 21, até coloquei que a gente vai abordar mais à frente no dilúvio, a questão de raça, de espécie, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, nesse contexto, eles imaginavam que todos os animais feitos por Deus, desde o Éden, deveriam existir até hoje. Então, esse era o primeiro ponto que eles tinham. Não poderia mudar. E nós sabemos que essa ideia hoje já cai por terra, porque nós já conhecemos vários animais que foram extintos. Animais que viveram há alguns anos atrás e que não existem mais. E temos também outros que existem e estão correndo risco de entrar em extinção. Ou seja, hoje já é claro para nós que o fixismo ele é antibíblico. Que o fixismo é uma heresia. Né? Por quê? Porque nós conhecemos, todo mundo que já estudou aí, ou já passou pelo período escolar, já aprende na escola acerca de animais que entraram em extinção, né? Animais que correm o risco de entrar em extinção, tá? E eu estou falando da nossa época. Ou seja, se já na nossa época, em 2021, nós conhecemos animais que entraram em extinção, animais que correm o risco de entrar em extinção, então por que eu não posso aceitar a ideia que no passado também teve animais que existiram e que entraram em extinção? Isso não é desmentir a Bíblia. Tá? Isso não é falar que o que Deus fez não poder. A Bíblia não fala isso. O homem colocou isso. Então eu fiz aqui, olha. Eu peguei aqui alguns animais, tá? Alguns, eu peguei 3 aqui. Mas tem vários. Mas só para você ter uma noção, eu peguei aqui 3 animais que foram extintos de 2000 até 2020. Tá? Eu pesquisei. Você pode fazer essa pesquisa na sua casa. Animais que entraram em extinção de 2000 a 2020. Só nesse período de 20 anos. Tem vários. Eu peguei só 3 aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Leopardo nebuloso de Formosa. Esse animal, esse leopardo, ele foi extinto em 2013. Tá? Então, até 2013 existia esse leopardo. Tanto é que as imagens que tem dele, ó, é imagem nítida. Uma imagem muito bem feita, porque a tecnologia já estava aí em 2013. Tá? O outro aqui, olha. Rinoceronte branco do norte. Esse rinoceronte branco do norte tem também o rinoceronte negro, que foi extinto também, se eu não me engano, nesse período. Mas o rinoceronte branco do norte, olha só, ele foi extinto em 2018. Provavelmente, muitos de nós estudou na escola que a gente deveria manter e ajudar a preservar o rinoceronte branco. Porque ele estava entrando em extinção. Muito recente, eu estou gravando esse vídeo em 2022, né? Eu estou no início de 2022. Ou seja, em 2018 está ali. E o rinoceronte, nome difícil de falar, né? Rinoceronte branco, até 2018 ainda existia. Então eu não posso embasar em uma má interpretação da palavra para poder querer colocar coisa que a Bíblia não está dizendo, tá? Quando a palavra diz aqui, olha, que Deus criou todas as coisas, viu que era bom, ele não estava dizendo que ele proibiu que essas coisas não existissem mais, tá bom? E o outro aqui, olha esse daqui, foca monge do Caribe. Essa foca foi extinta em 2008. 2008. Olha só. E tem vários, gente. Tem vários. Eu só peguei 3 aqui, é questão de tempo. Já nesse período, alguns teólogos consideravam a hipótese de que esses animais, falando dos dinossauros, foram criados por Satanás. Por isso que eles foram extintos e não existem mais, tá? Então também tinha essa hipótese. Alguns, para poder querer preservar a palavra de Deus, diziam que eles foram criados por Satanás, tá? E por eles terem sido criados pelo diabo,
eles foram extintos. Só que também eu não posso levar isso em consideração. Aqui, olha, porque afirmar isso seria uma heresia, porque estaria indo contrário ao que diz a palavra, ao que diz a Bíblia. Segundo a palavra de Deus, tudo foi feito por Deus Pai através do seu Filho Jesus. Então abra aí, ó, lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. João, capítulo 1, versículo 3. Ó, todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Jesus. Todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o diabo não fez nada. Se eu falo que o diabo criou os dinossauros, e por isso os dinossauros foram extintos, eu também estou criando uma heresia, porque eu estou indo contra o que a palavra de Deus está me ensinando, tá? Então, a versão mais comum, defendida por alguns teólogos, foram que os dinossauros viveram aqui no período que eles chamavam de teoria da brecha. Então, lembra que nós acabamos de estudar a teoria da brecha? Esse hiato de tempo, né, entre Gênesis capítulo 1 e versículo 1 e versículo 2? Pois é, eles entenderam que se houve a teoria da brecha, eu não vou entrar em detalhes da teoria da brecha, porque eu estou considerando que você está acompanhando o curso, tá? Se você está acompanhando o curso, você sabe de qual salteado que é a teoria da brecha. Nós fizemos 2 vídeos para explicar a teoria da brecha, né? Um vídeo explicando a teoria da brecha e o segundo vídeo refutando a teoria da brecha. Por que que nós cristãos não aceitamos a teoria da brecha? São quase 2 horas de estudo para você sobre a teoria da brecha. Então, eu acho que não cabe, né, eu abordar novamente aqui a teoria da brecha. Mas, como eles pensavam que houve esses milhares de anos, ou milhões de anos, entre a teoria, entre Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, e o que os paleontólogos estavam encontrando? Eles estavam percebendo que esses animais, os dinossauros, eles foram extintos da Terra há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Ou seja, encaixaria perfeitamente com a palavra de Deus. Aí não precisaria mexer na palavra de Deus, não criaria, segundo eles, heresia, encaixaria aqui e automaticamente concordaria com a ciência da época. Só que eu provei para vocês lá que a própria teoria da brecha em si, ela já é uma heresia. Então eu não posso concordar com a teoria da brecha. Se eu não concordo com a teoria da brecha, então eu vou ter um outro problema para encaixar os dinossauros aí. Então vamos voltar aqui. Então, se nós considerarmos que houve realmente esse período de milhões de anos, então eles diziam que nesse período, além de viver aqui seres humanos, Satanás e outros seres aqui na Terra, eles acreditavam que os dinossauros viveram aqui nesse período, que inclusive viveram antes do homem ser criado, tá? Uma das provas que eles teriam para isso é o fato de que nos testes de carbono 14, por exemplo, mostrar que estes animais, os dinossauros, teriam sido extintos há 65 milhões de anos. E segundo a Bíblia, a Terra teria aparentemente 6 mil anos apenas, né? Alguns, baseados nessa teoria, acreditam que a queda de Satanás, em Apocalipse 12, é o que teria caído aqui na Terra e que a ciência chama de meteoro, e que isso causou a extinção destes animais. Então, uma das coisas que já ficaram comprovadas, que ninguém tinha dúvida, é que esses animais, eles foram extintos de uma forma brusca. Eles foram soterrados,
né? A forma como que são encontrados esses ossos mostra que eles foram soterrados, eles foram envolvidos por um enorme acidente que conseguiu envolver eles aí. Foi descoberto, né, mais para a gente vai falar sobre isso, que um meteoro caiu aqui na Terra. E a ciência diz que esse meteoro é que causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Então, esses teólogos que encaixavam, né, os dinossauros dentro da teoria da brecha, agora, para concordar com a ciência, eles diziam que nesse período, quando houve a ira de Deus, né, que está lá em Apocalipse 12, vamos ler lá, Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Lá em Apocalipse 12, é o que fala aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 7. Ó, houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz, aí no versículo 10, e ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Então eles entendiam que, na verdade, o que a ciência falava que foi um meteoro que caiu no céu, os teólogos achavam que esse meteoro era esse evento descrito em Apocalipse 12. Que quando o diabo, Satanás, se rebelou contra Deus e houve essa batalha no céu, né? Que Deus agora atira Satanás aqui na terra. Satanás ele é atirado na terra com 1/3 dos anjos. E eles entendem que o impacto, né, de Satanás e os seus anjos caindo aqui na terra foi um impacto muito forte. E esse impacto, então, ele causou essas crateras, essas erosões, e essa queda de Satanás aqui, ele teve um evento físico aqui na Terra, que foi o que a ciência chama de meteoro, mas que, na verdade, esses meteoros que estavam caindo seria Satanás sendo atirado do céu juntamente com os seus anjos, tá? Isso era o que eles baseavam. Estou trazendo para vocês as ideias de que eles diziam onde se encaixavam os dinossauros. Logo, se considera que existiu a teoria da brecha, então fica fácil encaixar os dinossauros na história da Bíblia, certo? Porém, nós aprendemos que a teoria da brecha não existiu. Que essa teoria seria contrária à Bíblia. Então, como nós vamos resolver isso? Pois bem, a Bíblia nos mostra que o fixismo é errado. É o que eu falei para vocês, a ideia de que o que Deus criou lá ia permanecer inalterado até hoje, tá? Nós entendemos que é errado. Nós já vimos que vários animais entraram em extinção, como eu mostrei a questão do rinoceronte branco, rinoceronte. Gente, que palavra difícil. Poderia ter escolhido outro animal ali, né? Mas não sabia que ia ter dificuldade para falar isso aí. Rinoceronte branco. Pronto. Mostrei o leopardo ali, a foca, e tem vários outros, tá? Podemos considerar que alguns animais se evoluíram. Preste atenção nisso aqui. Podemos considerar que alguns animais se evoluíram, se modificaram. Não para gerar uma nova espécie. Isso não, mas dentro da sua espécie sim. Então o que é isso aqui? Preste atenção para você não pensar que eu estou falando heresia, tá? Porque a teoria da evolução, ela diz que o homem evoluiu do macaco, né? O homem evoluiu. E eu estou falando para vocês aqui que eu posso considerar
de acordo com a Bíblia, que alguns animais evoluíram. Mas então qual que é a diferença? Quando nós falamos de Bíblia, nós podemos considerar, preste atenção, que alguns animais, alguns seres, eles podem ter sofrido alterações na sua raça, mas nunca gerado uma espécie diferente. Por exemplo, o cachorro. O cachorro ele pode ter, ao longo dos anos, sofrido mutações, alterações na raça original e dado origem a várias raças de cachorro diferentes. Mas jamais um cachorro vai evoluir e transformar num gato. Entendeu? Jamais um cachorro vai evoluir e transformar num gato. Jamais um animal ele vai evoluir e transformar em outro animal. Mas dentro da mesma espécie, nós temos comprovações de que os animais eles evoluem. Então vou pegar aqui, ó, vamos voltar aqui para você. Aí agora você vai concordar comigo. Por exemplo, os cachorros provavelmente vieram de um único ancestral, que foi se modificando, evoluindo com o tempo e dando origem a várias raças de cachorro que conhecemos hoje. Para você ter uma noção, existem tantas raças de cachorro e aparecem tantas raças diferentes ao longo dos anos que nem todas ainda entraram como raça oficial. E eu vou mostrar algumas para vocês aqui, olha, no próximo slide, eu tenho certeza que você já conhece. Um dos que eu vou mostrar aqui, inclusive, tem aqui na minha casa. Quem me conhece sabe que tem um bichinho desse aqui em casa, tá? Um bichinho não, porque eu posso estar falando errado. Um cachorrinho, tá bom? Então vamos ver. Aqui, ó, o Pug. Engraçado do Pug, porque parece que um é cópia do outro, né? Eu estou mostrando isso aqui, não é o que tem aqui na minha casa. Mas se eu tirar uma foto do que tem aqui na minha casa, ele é igual a esse daqui. O Pug é uma das raças mais populares no Brasil. E para quem não sabe, o Pug é uma raça que foi feita em laboratório. É uma mistura de algumas outras raças. E com certeza o Pug seria uma raça de cachorro que você não encontraria na Arca de Noé. Tá? Olha que bicho bonitinho. Mas, com certeza, quando Deus criou os animais no sexto dia, e Deus criou um tipo de cachorro no sexto dia, com certeza o Pug não estava lá, porque eu tenho comprovações científicas que o Pug foi feito em laboratório. Entende? Vamos ver uma outra raça? Olha essa raça aí, ó. Eu nem sei como pronuncia, tá? Eu acho que pronuncia Pomsky, né? Pomsky ou Pomsky. P-O-M-S-K-Y. Se tá tudo junto, P-O-M-S-K-Y, deve ser Pomsky ou Pomsky, alguma coisa assim. É uma raça derivada do Husky, né? Quem conhece aquele cachorro, o Husky siberiano, né? Bonito, daquele jeito, grandão. Olha, essa raça aqui é derivada dele. Mas quando você olha essa raça aqui, é nítido para nós que não é o Husky. Olha o tamanhozinho dele, ó. E essa raça não fica grande. É uma raça derivada do Husky. Vamos ver outra? Outro exemplo que a gente tem é isso aqui, ó. Primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar para vocês aqui. A própria serpente do Éden, tá? A própria serpente no Éden, ela sofreu uma mudança na sua forma depois de que ela foi criada, tá? Depois que ela foi criada. Tudo leva a crer que a serpente, ela tinha pernas. Porque olha o que a Bíblia fala. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Eu ia anotar aqui o versículo, esqueci. Capítulo 3, versículo... Onde está aqui? Capítulo 3. Vamos ver aqui se é versículo 15. Não. Versículo 14. Olha só. Leia comigo aí. Gênesis capítulo 3, versículo 14. O homem pecou
né, o homem e a mulher haviam comido do fruto que a serpente tinha dado, a serpente, né, não vou entrar em detalhe que a gente vai chegar lá ainda, né? Mas só que aí Deus chega para trazer o juízo sobre eles. Aí quando Deus vai falar com a serpente, que ele já havia criado, a serpente foi um animal, então já tinha sido criado. Aí Deus diz assim, olha, disse Deus à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. E olha só, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Ora, se esse foi um castigo dado por Deus sobre a serpente, fala assim, ó, por que você fez isso? Né? Ó, por que você fez? Maldita você vai ser entre todos os répteis, não é isso? E andará sobre o seu ventre, ou seja, então ela não andava sobre o ventre antes. Olha só, andará sobre o seu ventre, e pó comerás todos os dias da sua vida. Ou seja, o que eu entendo aqui? O que eu vou entender aqui? Que a serpente, então, antes da maldição do pecado, ela tinha uma outra forma. Depois que Deus a fez, ela teve uma alteração. Então, com certeza, a serpente tinha pernas. E alguns chegam a dizer até que a serpente poderia ter até mesmo asas, né? Essa gravura que vocês veem aqui, isso aqui é uma gravura de um vaso cilíndrico, tá? Encontrado na Mesopotâmia, lá daquela região, tá? De Ur, de Lagash, as primeiras civilizações, tá? Babel, essas primeiras civilizações. E interessante que eles contam vários relatos da criação antes da Bíblia contar. Mesmo nós sabendo que o que eles contam é errado, mas uma coisa fica clara: se eles contavam essas histórias, é porque pessoas comentavam sobre isso. E como essas histórias eram comentadas, eram faladas de um para o outro, isso dava margem para outros povos também escreverem os seus contos acerca daquelas histórias que existiam. Tá? Até que chega um período em que Deus ele vai pedir para Moisés escrever a história verdadeira. Então nessa gravura que você vê aqui, olha, você vê o Deus aqui, tá? O Deus. Você vê aqui a mulher com a mão no rosto, tá vendo? Como se ela tivesse cometido um pecado, como se ela tivesse feito algo muito terrível. Você vê aqui o homem logo à frente da mulher, e o homem está sendo pego pelo braço por um outro homem que está apresentando ele para esse Deus, tá vendo? Então, o que acontece aqui? Atrás da mulher você vê uma serpente, mas perceba que essa serpente ela está em forma draconiana. Olha só, aqui ó, eu consigo ver perfeitamente aqui as pernas, ó, e eu consigo ver duas asas também saindo dela, tá vendo? Muitos acreditam, não sei se eu vou, era para mim ter escrito o nome dela, que eu esqueci, mas o nome dessa serpente aqui, muitos acreditam que seria o deus sumeriano chamado de Ningishzida, tá? Ningishzida. Ningishzida tem alguma coisa, a tradução é alguma coisa relacionada à árvore, ou aquele que vem da árvore, ou dono da árvore, é alguma coisa relacionada à árvore, tá? Ningishzida. E aqui você vê a mulher e o homem como se tivessem acabado de comer o fruto, estão com vergonha de se apresentar diante de Deus. E você vê aqui à frente deles um homem, e as pessoas pensam que esse homem aqui seria o mesmo Deus Ningishzida na forma humana, tá? Que aqui seria Ningishzida na forma de uma serpente,
E aqui à frente você tem o próprio Ningishzida na forma humana, tá? Apresentando esses homens diante de Deus para, de repente, tomar alguma punição pelo pecado que fizeram. Outros profissionais vão entender que aqui seria Ningishzida, essa serpente em forma draconiana, e que esse sacerdote, esse homem aqui na frente, não seria Ningishzida, mas seria um sacerdote, tá? Que está intermediando aqui a presença do homem até o Deus, que eu esqueci qual Deus que é esse daqui. Era para mim ter anotado, mas eu acabo esqueci de anotar, tá bom? Então, embora isso daqui seja apenas relatos históricos, nós sabemos que são contos poéticos, mas isso me ajuda a ter uma noção de como que o mundo da época via os acontecimentos do início da humanidade, tá? Então, por isso, alguns pensam que a serpente poderia até mesmo ser um animal alado, porque Deus vai falar assim, você agora vai rastejar, tá, na terra e vai comer do pó da terra. Ou seja, se ela fosse um animal que voasse e tivesse pernas, ela não estaria ali rastejando nem comendo o pó da terra, tá bom? Então isso é para mostrar que eu tenho evidências, então, de que depois que Deus criou, eles podem sofrer. E, inclusive, antes de eu entrar no próximo ponto, a própria mutação, tá? O próprio DNA do ser humano, que o próprio DNA, melhor dizendo, já nos mostra isso. Tem um especialista que ele fala que o DNA ele é como uma caixa de lápis de cor fechada. Então imagine que você pega um desenho e você faz várias cópias desse desenho. E você pega agora várias crianças, para cada criança você dá um desenho desse sem colorir, e pega da mesma caixa fechada e dá uma caixa para cada criança. Então uma criança vai colorir usando cores com tom mais azul, outra criança vai colorir o desenho usando o tom mais preto, mais vermelho, né? Outra criança pode querer usar um tom mais alegre, outra criança pode querer misturar todas as cores. Mas o fato é que todos eles usaram as cores que vieram de uma única caixa. O nosso DNA é dessa forma, né? O nosso DNA é assim, ele traz todas as informações genéticas dentro de nós, né? Incluindo cor, pigmentação, todas essas coisas está incluído dentro do nosso DNA. Por isso que eu vou entender que o preto, o amarelo, o branco, né? Essas pessoas todas saíram de um único ancestral, que foi Adão e Eva. Por quê? Em Adão e Eva você tinha o DNA, tá? Dentro deles, que poderia perfeitamente pela ciência dar origem ao ser humano de todas as cores que nós conhecemos hoje. Então, a questão do DNA já também nos ajuda a entender alguma dessas transformações que alguns animais iriam passar. Então, com a entrada do pecado, a própria terra, outro ponto aqui para você entender os dinossauros. Com a entrada do pecado, a própria terra ela vai sofrer alterações. Olha o que o texto diz, que agora ela produziria espinhos, né? Então vamos voltar lá no texto de Gênesis 3. Gênesis 3, vamos ler o versículo 18. Deixa eu ver se eu estou no 3 aqui. 3, versículo 18. Diz assim, ó. Vamos ler a partir do 17 para você entender o contexto. E Adão disse quem? Deus. Então Deus disse para Adão, porquanto deste ouvido à voz da mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirás,
e comerás a erva do campo. Ou seja, a terra agora ia produzir espinhos. A terra agora, por causa do pecado, ela ia sofrer uma consequência, tá? Assim como por causa do pecado, a serpente sofreu uma consequência, a terra também, por causa do pecado, iria sofrer algumas modificações para o mal. Ela produziria espinhos, ela produziria ervas daninhas, coisas que a terra não tinha antes do pecado. A serpente agora, que tinha pernas, talvez, como eu disse, talvez, né, teria asas, agora ela seria um animal que iria rastejar, com uma consequência depois que o pecado entrou no mundo. Então preste atenção nesses atos aí. O próprio ser humano também, depois da entrada do pecado, teve uma transformação. Então percebe que eu não estou falando de evolução no sentido lá de Darwin, não. Eu estou falando de uma espécie para outra, estou falando dentro da mesma espécie. O próprio ser humano, ele mudou depois que Deus fez, depois que o pecado entrou no mundo, tá? O próprio ser humano muda. O que Deus ele vai falar para Eva? O que Deus fala com Eva depois que o pecado entra? Vamos ler lá. Versículo 13. Versículo 13, ó. Gênesis 3, ainda versículo 13. Disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse: não. Assim, versículo 16. Olha o que Deus vai falar com a mulher. E a mulher disse: eu multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha que interessante. Ou seja, com dor você vai ter filhos. Agora a mulher, ela vai passar a ter as dores de parto. Então tudo leva a crer que antes do pecado eles não tiveram filhos, mas se eles tivessem filhos antes do pecado, não seria algo doloroso. A mulher não sentiria dor para gerar, para ter filhos. Mas agora, por causa do pecado, o seu corpo sofreu uma transformação. E Deus, como castigo, fala para ela assim: olha, agora você vai, multiplicarei grandemente a sua dor, tá? E o homem também teve. O homem, além de ter que trabalhar e do suor, né, ter que conseguir alimento, porque a terra ficou mais difícil, Deus vai falar para um modo geral o seguinte, que agora eles morreriam. O homem passou a morrer. A morte entrou no mundo através do pecado. O ser humano, ele não conhecia a morte. Mas depois do pecado, o corpo do homem, o corpo do ser humano sofre essa mutação e ele se transforma em um ser mortal. Tá? Então vamos guardando esses detalhes para a gente entender. Então vamos resumir até aqui. Existem os que acreditavam então na teoria da brecha, tá? E que eles nasceram e foram extintos antes da chegada de Adão, tá? Então quando chega Adão, né, a teoria da brecha já vinha passada, os dinossauros já haviam sido extintos há 60 milhões de anos, 65 milhões de anos, e depois que chega Adão. E existiam aqueles também que acreditavam que os dinossauros eles foram criados no sexto dia. Então, uma segunda vertente. Existiam aqueles que acreditavam que os dinossauros foram criados no sexto dia e que eles foram colocados na arca. Olha só. Uma das ideias, tá? De acordo com essa hipótese, é isso aqui, olha, que os dinossauros, eles caberiam perfeitamente na arca, porque eles teriam sido colocados na arca ainda em ovos, tá? E eu tenho aqui uma ilustração de um ovo, tá vendo?
Tem uma ilustração para você ver aqui de um ovo, porque se você não sabe, são encontrados vários ovos de dinossauros, né, petrificados. Então eles acreditavam o seguinte: bom, foi perfeitamente plausível, porque nada que Deus cria é errado, né? Então Deus criou os dinossauros no sexto dia, durante a Arca de Noé, Noé pegou os ovos e colocou os ovos dentro da arca. Por quê? Porque se você for analisar as medidas da arca, não caberia todos os dinossauros. Você tinha dinossauro aí encontrado que são enormes, né? Então ele entende que os dinossauros foram colocados em formas de ovo. Uma base que esses pensadores tinham para dizer isso são o que eu já falei anteriormente, os relatos de dragões na China, tá? E na Europa, porque eles entendiam que o fato de ter histórias de dragões depois do dilúvio é uma característica de que os dinossauros sobreviveram, os dinossauros foram preservados na arca, sobreviveram, existiram depois do dilúvio, tá bom? E que os dragões, que havia muitos mitos falando sobre dragões, seriam, na verdade, dinossauros. Um outro relato que ficou muito famoso também é esse que eu coloquei essa foto do jornal, que é o Monstro do Lago Ness. Né? Quem já assistiu aqueles desenhos da Disney, aqueles filmes da Disney aí, falando do Monstro do Lago Ness, aquilo não aconteceu, mas aquela lenda existe, né? Aquele lago ali, inclusive, ele vive do turismo relacionado a isso, porque muitos acreditam naquela história. Aqui eu trouxe uma foto do jornal da época, né? E muitos acreditam que esse suposto monstro do Lago Ness, ele seria, na verdade, um dinossauro que ainda foi preservado até os dias de hoje, tá? Mas e a Bíblia? O que a Bíblia nos fala acerca dos dinossauros? Vamos ver aqui. Para aqueles que acreditam que os dinossauros sobreviveram após o dilúvio, eles também embasam na Bíblia. E qual que é o embasamento que eles têm na Bíblia? Então vamos lá, olha. É o Leviatã e o Behemoth. Quando você lê o livro de Jó, nós vamos encontrar o nome e a descrição de dois animais que muitos acreditam, e isso aqui divide muitas opiniões, tá? Porque muitos acreditam que é uma referência clara na Bíblia dos dinossauros. Porque o texto, além de dizer os seus nomes, traz detalhes desses animais que nos fazem entender que seriam animais gigantescos e terríveis. Esses animais, gente, está no livro de Jó. Quando você lê o livro de Jó, capítulo... Vamos conferir lá, se eu não me engano, capítulo 40. Então vamos lá no livro de Jó, tá? Jó. Jó, vamos ver se é capítulo 40. Eu acho que eu anotei aqui para frente, mas se eu não anotei, vamos já olhar aqui. Ou melhor, 41. Jó 41. Jó 41, Deus fala do Leviatã. Então olha o primeiro versículo aqui, olha. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? E aqui começa a descrever um animal, esse Leviatã, que seria um animal marinho, mas que seria um monstro, né? Um monstro gigantesco que não se descreve ou não encaixa em nenhuma descrição de nenhum animal, de nenhum bicho que existe hoje no fundo do mar, tá? E no versículo, vamos ver se é o 41, se é o 42 ou é o 40. É no versículo 40. Deixa eu achar para vocês aqui onde que vai falar do Behemoth. Aqui, ó.
Versículo 40, versículo 15. Contempla agora o behemote, que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu de sua espada. Então as pessoas acreditam que isso aqui também seria um tipo de dinossauro terrestre, tá? Dinossauro terrestre. Aqui eu tenho uma imagem, tá? É lógico que isso aqui é uma coisa mais hollywoodiana, né? Mas é o que as pessoas acreditavam que seriam o Leviatã e o Behemoth, tá vendo? Jó capítulo 40 e 41. Pois bem, o que nós podemos dizer do Leviatã e do Behemoth, né? Quando nós fazemos uma hermenêutica um pouco mais profunda no livro de Jó, não fica muito claro que se tratava de animais reais ali. Eu vou explicar por quê. O livro de Jó, ele tem muitos simbolismos e coisas que são relatadas somente ali. E é complicado fazer uma doutrina quanto a isso. Ou seja, quando você pega o livro de Jó, ele vai trazer algumas figuras, alguns relatos que só aparecem no livro de Jó. E se tem uma coisa que a gente aprendeu, que você monta uma doutrina embasada em 2 ou 3 versículos, pelo menos. Você nunca monta uma doutrina embasada em um único versículo, tá? Se aparece uma coisa na Bíblia que fala uma vez só, ela não é mentirosa, mas eu tenho que procurar entender o que ela está querendo me dizer e não fazer uma doutrina sobre isso. Então, por exemplo, no livro de Jó, quando você lê lá o capítulo 1, versículo 6, olha o que fala aqui o livro de Jó, capítulo 1, o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí você lê lá o capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, esse texto é muito complicado de se entender. Parece que Satanás tem livre acesso no céu. E não é isso que o texto quer dizer. Mas uma leitura rápida, parece que o texto está querendo dizer isso. Quando a gente chegar no livro de Jó, a gente vai comentar sobre isso aqui. Mas é para você entender que eu não posso pegar nem tudo na Bíblia e entender literal. Porque se eu pego tudo, eu não posso cair, tá? Primeiro, no erro de pegar tudo na Bíblia e colocar como literal, e nem também cair no outro extremo, de pegar tudo na Bíblia e colocar como simbólico, tá? Por exemplo, se você pega a Bíblia e vê a Bíblia falando dos 4 cantos, né? A Bíblia fala que Deus vai recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Mas eu não posso usar isso como base para falar que a Terra é quadrada, que a Terra é plana, tá? Eu não posso usar isso como base, mas se eu for entender literal, vou estar querendo dizer que a Terra é quadrada. Eu não posso pegar como texto literal quando a palavra de Deus fala que Deus abriu as comportas do céu, e a água do dilúvio caiu sobre a terra. É como se no céu tivesse comportas, né? Tipo aquelas represas, e você abre ali a comporta e a água. Não foi isso que aconteceu. Então tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu quero, eu querer me basear, voltando aqui, né? Nesses animais, para dizer que eles eram dinossauros, eu acho que é meio que forçar a barra um pouquinho aí. O outro ponto a se destacar é que no relato desses animais que são mencionados, eles são mencionados pelo próprio Deus e não por Jó.
Quando você vai ler aqui, é Deus que está falando com Jó. E Deus fala do Behemoth, né? Livro de Jó. Olha aqui, ó, Jó 40, versículo 15. Olha aqui, ó, Deus falando, né? Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo para que come erva do campo. Então, Deus é que está falando desses animais para Jó. Então não fica claro que Jó sabia literalmente quem eram aqueles animais. Porque Deus fala desses animais e Deus agora, de uma forma poética, começa a descrever esses animais. Ou seja, Deus pode estar usando aqui de uma figura de linguagem, tá? Deus pode estar usando de uma figura de linguagem para poder estar falar com a vida de Jó e animar a vida de Jó. Não quer dizer que Deus está literalmente falando que esses animais existem, mas ele está usando uma figura de linguagem para representar as forças do mal e a soberania e o poder de Deus sobre todas essas forças do mal, que Deus vai destacar numa figura de linguagem usando esses animais. E eu falar isso não seria nenhuma heresia, pois em várias outras passagens da Bíblia nós vamos encontrar animais representando símbolos, olha só, e não como sendo animais reais. Veja, por exemplo, Daniel, capítulo 7, do versículo 3 ao 7. Então vamos ler lá o que está falando lá? Daniel, capítulo 7, versículo 3, até o versículo 7, aqui ó. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas como de águia. E eu olhei até que elas foram arrancadas as asas, e foi levantada da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E aqui ele vai falando de mais 3 animais, tá? Se você pegar lá Apocalipse capítulo 13, lá no finalzinho, Apocalipse capítulo 13, vai falar de outro animal, ó. Capítulo 13, versículo 2. Cadê aqui, ó? Versículo 1, versículo 2. João escrevendo sobre um animal que ele estava vendo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão que lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Olha que interessante. Ninguém lê isso aqui imaginando animais reais, porque as pessoas, ou pelo menos a sua maioria, entendem que isso aqui seriam símbolos. Então, se eu entendo que isso aqui é um símbolo, são animais simbólicos relatando acontecimentos acerca da escatologia, por que eu tenho que analisar o Leviatã e o Behemoth como sendo animais literais? Tá? Então, se eu tenho margem, eu tenho base teológica para poder dizer que os animais de Daniel são simbólicos, que a besta do Apocalipse é um animal simbólico, então eu também posso pegar essa mesma base, esse mesmo embasamento para poder me referir ao Leviatã e ao Behemoth, tá bom? O que a teologia e a ciência concordam? Então vamos ver aqui. Se tem uma coisa que ninguém duvida, é que esses animais eles foram extintos em massa. Isso é uma coisa que seria unânime, né? Todo mundo percebe isso. Segundo a paleontologia, esses animais eles foram extintos por um meteoro que atingiu a Terra e que nesse impacto muitos morreram, né? Ele atingiu, muitos morreram soterrados ali. E que o que o impacto gerou na natureza levou os outros dinossauros a morrerem também. Por quê? A ciência diz que o meteoro
ele vai cair na Terra e, além de ele causar aquele impacto, e aquele impacto ele vai causar vários acidentes aqui na Terra, ele também vai mexer com a atmosfera da Terra. Então ele vai gerar uma grande fumaça, né? Uma grande neblina, né? Que vai cobrir toda a Terra. E isso vai impedir a luz do Sol de chegar. Isso vai gerar algo tóxico, para o oxigênio não vai ser mais puro, enfim. E todas essas coisas foram consequências para levar os outros que não morreram com impacto morrer ao longo de algum tempo. E assim trazer a extinção dos dinossauros nesse período aí, tá? Eu tenho uma foto aqui, olha, da cratera. Essa cratera aqui, ela está localizada debaixo de Yucatán, no México, tá? Essa cratera, as pessoas acreditam que seja a cratera causada pelo meteoro que extinguiu os dinossauros. Isso aqui eu tenho certeza que a maioria sabe. Se você pesquisar na internet, aí você vai ver várias fotos. Bom, parece muito com a história da Bíblia, certo? Parece muito com a história da Bíblia. Por quê? Ele bateu na Terra. Quando ele bateu na Terra, esse impacto ele vai causar maremotos gigantescas. Esse impacto vai tirar a Terra do seu eixo, né? Esse impacto vai cobrir a luz do Sol, para que a luz do Sol não chegasse até nós. Esse impacto vai mexer com a atmosfera. Então parece muito com o relato que a Bíblia já demonstra, tá? Parece muito com o relato em que a Bíblia já demonstra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos parar por aqui por causa da quantidade, do tamanho do vídeo. E na próxima aula nós vamos ver a partir daqui. O que a Bíblia nos mostra, né? Ou seja, o que a teologia concorda com a ciência. Até onde a teologia e a ciência podem concordar e discordar acerca dos fatos que matou os dinossauros, tá? Como eu posso encaixar os dinossauros na Bíblia? E como eu posso entender que a Bíblia é verdadeira, que os dinossauros também são verdadeiros, e como que eu posso colocar eles aqui dentro da palavra de Deus, tá bom? Então que Deus te abençoe. No nosso próximo encontro, que vai ser a próxima sexta-feira, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aí. Só a questão do tamanho, porque senão vai ficar uma coisa muito grande e você não vai querer assistir, tá? Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.